a outra movimentação do mercado, no mercado do São Paulo, é com relação a Mailton. Mailton é o novo nome da vez do São Paulo. E o que está rolando, Gabi? Qual que é a situação desse momento? Está próximo, não está próximo? O que você pode dizer sobre Mailton? É isso, Vitor Boni. Postei até mais cedo via Twitter, né? E quis entrar na live para falar especificamente dessa situação. Tá muito próximo de ser jogador do São Paulo, o Mailton, tá? O São Paulo acertou base salarial com o jogador da Chapecoense, né? Então já tem tudo certo com o staff do Mailton e aguarda agora uma resposta formal do Metalist. Ele tá por empréstimo para a Chape, mas a Chape não tem nenhuma cláusula protetora nesse contrato. Então, assim, acertou com o São Paulo, acertou com o clube ucraniano, tchau, né? Ele não tem que acertar com a Chape em paralelo, né? Então, isso deve acontecer já nas próximas horas, quem sabe hoje. E aí eu fui buscar maiores detalhes, né? O papo começou há cerca de 15 dias, mais ou menos, que foi feita essa oferta do São Paulo ao clube ucraniano, né? Vai começar uma obra aqui, talvez agora entre um pouco no áudio, tá uma obra aqui, enfim, perto de casa. Mas, então foi feita essa oferta. Acho que esse microfone isola o som, tomara. Mas foi feita, então, essa oferta. E aí, cara, demoraram muito para responder. Demoraram um papo de 6, 7 dias para responder o São Paulo. E aí o São Paulo entendeu que esfriou, né? Foi atrás aí de outras possibilidades, mas aí voltou a carga pelo Mailton, porque anteontem, veio uma resposta positiva para fazer o negócio com os moldes que quer o São Paulo, e aí eles colocaram na jogada de um empresário brasileiro também, que vai fazer essa ponte mais direta, que ele tem uma abertura legal no Metalist, por parte do staff do Mailton, tudo certo, e aí o São Paulo formalizou uma nova oferta ao clube ucraniano, que foi dado um aceite informal, ainda falta formalizar por e-mail esse ok, que aí sim o São Paulo prepara o transfer, manda o documento, e aí pode ser que ele assine com o São Paulo ainda hoje, então essa possibilidade forte do Mailton, né? Tem jogo da Chape domingo, pode ser que ele já nem vá para essa partida. Avançou bastante esse negócio, então, entre São Paulo, o clube ucraniano e o próprio lateral Mailton. Ele é um jogador que é visto como um grande assim destaque da Chapecoense, joga nesse esquema 3 zagueiros como um ala, não é um cara defensivo, é um cara mais ofensivo, e é visto pelo São Paulo como esse complemento, né? Tem o Cedric Soares, que é um cara mais de marcação, e tem Mailton agora, que é quase como, e aí eu vou usar esse exemplo que é ruim, né? Porque eu sei que a história recente não é boa, mas é quase como o Igor Vinícius, né? Ele é um cara que faz o corredor, parte para cima, joga como esse ala, talvez um pouco mais ofensivo até que o Igor Vinícius, mas é um jogador que pode trazer essa característica nova para o São Paulo. Tem aí 6 gols e 3 assistências na Série B. A gente teve um vídeo aqui com o Rangel, setorista da Chape, ontem, que entrou no Papo com o Sá para falar um pouco disso, mas teve esse avanço, então, essa manhã pelo Mailton. Tudo certo, ele e São Paulo, falta apenas a parte formal do clube ucraniano. E, cara, esse Metalist é um time bem esquisito, né, Vitor Boni? Eu estava até vendo algumas matérias aqui. É um time que já deixou de existir em 2015 por dívida trabalhista. É um time que deve 3 times na FIFA, né? Então tá com um transfer ban praticamente há uma temporada e meia, entre eles o papo do Paulo Boia, né, que tem uma dívida também pendente aí com o São Paulo de 600 mil euros praticamente, e eles não pagam ninguém praticamente, mas aí o São Paulo vai envolver essa dívida do Paulo Boia para aí também poder tirar os caras lá do transfer ban, e seria esse molde de negócio, né? Eles pediram inicialmente 1 milhão de euros e aí agora tem essa possibilidade. Envolve Paulinho Boia, vem por empréstimo, opção de compra, e aí pode ser adquirido pelo São Paulo ao final do empréstimo. É quase um Corinthians da Ucrânia, né? Praticamente, né? Mas é algo que, assim, deram então esse aval, né, para o São Paulo mandar essa oferta, deram um sinal positivo, mas, cara, até formalizar, por ser um time enrolado, como a gente está falando, né, até mandar aquele e-mail dando aquele ok, aí tem chão ainda para esse negócio, entendeu? Mas o São Paulo está bastante confiante e o staff e o entorno, né, o staff, mas o entorno, principalmente do Mailton, tá muito animado com essa possibilidade, né? O cara tá na Chapecoense, time de Série B, de repente vem o São Paulo, Copa Libertadores, aquela história toda, né? Time de Série A, é um salto na carreira, sem dúvidas. Então, assim, com ele já tá tudo certo. Falta só a parte do clube ucraniano mesmo, que a gente espera que saia hoje. Importante informação do Gabriel Sá, que situação do possante Metalist da Ucrânia. Esperamos que dê tudo certo. Eu acho um bom reforço, JP, numa posição que o São Paulo precisa. Tem o Cedric como titular absoluto.
que a gente pode dizer que não tem uma sombra nesse momento, né? O Mike começou a ganhar oportunidades, mas dá para ver que ele ainda está bastante cru, bastante nervoso. Claro que precisa ainda ganhar mais minutos para passar isso. Ele adquirir essa experiência, esse ritmo de um time profissional, mas é importante ter alguém também para fazer a sombra já agora para o Cédric, né? Que está num nível cada vez menos animador, podemos dizer assim, nessas últimas partidas, ainda mais em termos ofensivos, e se tiver alguém ali para disputar a posição com ele, quem sabe o próprio Cédric não cresça, se perder a posição, vai ter que ter aquele gás, aquela fome para recuperar a vaga no time titular. Então acho que é importante o São Paulo contratar alguém para essa posição, e eu acho, pessoalmente, o Mailton um bom reforço, JP. O que você pensa? É um mapeamento interessante do São Paulo. Eu que sempre critico aqui, às vezes, a falta de criatividade, a falta de mapeamento do mercado que o São Paulo não anda fazendo. De fato, o Mailton é um mapeamento interessante. Parabéns para quem mapeou aí, o scout, diretoria, enfim, porque realmente é uma opção que parece ser bem interessante, viu, Boni? Porque vem fazendo uma boa Série B. Claro que a Série A, Libertadores, enfim, é um nível diferente, mas, ainda assim, eu acho interessante trazer esse tipo de jogador. São Paulo sempre montou bons times, com jogadores vindo de equipes menores, jogadores que não são estrelas, né? De repente vem de um clube europeu, vem de um clube grande da Série A. Às vezes, São Paulo trazia, né? E montou, assim, o seu elenco tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo, com muitos jogadores vindo do Goiás, por exemplo, jogador vindo do São Caetano. Então, jogadores que vinham de times de menor expressão e se destacavam bastante, porque nem todo jogador bom sai de time bom. Então isso a gente também tem que entender. O futebol mudou, a realidade mudou, mas isso nunca vai mudar. Tem muito jogador bom que sai de time menor, que sai de uma Série B, que sai de um estadual, enfim. Então o Mailton é um jogador interessante, até porque joga nesse esquema que o Crespo utiliza. Ele vem atuando como ala num esquema com 3 zagueiros na Chapecoense, faz gol, dá assistência, é um cara que tem uma chegada muito forte ao ataque, jogador forte fisicamente. E também a Chapecoense faz uma boa Série B, né? Não é que a Chapecoense está em meio de tabela, que a Chapecoense está brigando para não cair. Não, a Chapecoense briga diretamente pelo acesso. A Série B hoje tem a Chapecoense como quarto colocado, né, com muitas condições de conseguir o acesso à Série A, e o Mailton é uma das principais peças desse time. Então é interessante o São Paulo fazer esse movimento, e aí eu vejo muita gente falando, mas aí vai tirar o espaço do Mike. Cara, eu acho que o Mike tá em desenvolvimento, porque, por exemplo, ele fez um bom jogo contra o Vitória, mas contra o Atlético Paranaense, que foi a estreia dele, ele já entrou um pouquinho mais nervoso, e aí tem essa preocupação, por exemplo, na terça-feira, cara, para mim o Cédric Soares não deveria ser titular, só que aí você vai colocar o Mike na fogueira, é muito arriscado queimar o garoto. Então você precisa sim ter essa opção. Por exemplo, o Mailton seria talvez o jogador para jogar na terça-feira se tivesse vindo antes. Então, acho que o São Paulo precisa sim desse jogador. Acho que é interessante o São Paulo ter uma opção em relação ao Cédric Soares, que não faz uma boa temporada, não tem feito bons jogos. Acho que a concorrência também ela é importante para o jogador que às vezes não está muito bem no time titular, mas ele tem o crescimento, porque no futebol é muito importante você ter concorrência, cara. Não é saudável você ter muitos jogadores para a mesma posição, por exemplo, você ter 4, 5 jogadores que podem fazer a mesma função, mas não dá para ter um cara só para a função, com o menino da base apenas sendo a sombra, geralmente. Dependendo da função que o cara faz, não dá para o menino da base apenas ser a opção, porque ele sabe, cara, na cabeça dele, o Cédric sabe que ele vai ser titular independente do jogo que ele fez na terça-feira, ele vai ser titular no jogo da volta da Libertadores, porque o Crespo não vai queimar o Mike. Então, se ele tivesse talvez uma sombra, ele estaria fazendo jogos melhores, teria atuações melhores. Então, é importante o São Paulo também trazer esse jogador para desenvolver e também fazer a sombra para o Cédric. É verdade. A audiência é muito boa, hein? A audiência é muito boa aqui no nosso Boletim da Manhã. Deixem o like, por favor, viu? Deixem o like para o Gabriel Sá ver o número de engajamento, o número de likes, comentários, e ele fala, pô, vale a pena dar mais umas passadas no nosso Boletim da Manhã para trazer informação. Ô, Boni, para a gente voltar aqui então para falar do tema, que eu sei que o pessoal está também no aguardo aí dessas informações, então para a audiência rotativa, para quem está chegando agora e está perguntando, é isso, São Paulo e Mailton, tudo certo? Já tem ali acordo salarial, acordo de, cara, tempo também, né, que ele vai ficar, que vai ser empréstimo de uma temporada, tudo certo. Isso também, a utilização dele, já tem aval do Crespo, que é o mais importante também, não foi indicado pelo Crespo, partiu do São Paulo, da direção do São Paulo, mas tem aí esse ok do técnico do São Paulo, e teve esse ok também informal da equipe do Metalist, né, que seria tirado o transfer ban
eles pela dívida do Paulo Boia, né? Então vão tirar esse processo na FIFA e aí inclui isso dentro dessa opção de compra para poder funcionar esse negócio, mas estão esperando formalizar por e-mail. Falta chegar aquele e-mail, ok, e um joinha. Falta isso, né? E aí sim o São Paulo consegue fazer o transfer, formalizar, mandar para eles assinarem, aí o Mailton assina e fica tudo certo. Falta isso nesse momento.